estamos recebendo um convidado muito especial. Vou já chamá-lo, tá? Kotaro Tuji. Pode vir, Kotaro. Trabalha com constelações familiares. Lembrando aí da iniciativa aí do nosso segundo congresso, né? Holístico Sem Fronteiras aí, que isso aqui é só uma pequena demonstração do que virá aí pela frente aí. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje vão ser as constelações familiares. Nós vamos ver alguns conceitos e também algumas aplicações, né? E quem vai fazer essa apresentação hoje sou eu, tá? O meu nome é Kotaro Tuji, tá? E a minha formação, né, holística é nas constelações familiares e organizacionais. Também tenho formação na área de coach e programação neurolinguística, mas a minha formação acadêmica é administração de empresas e mecânica industrial, com especialização em neurociência, psicologia positiva e também gestão com pessoas. Mas hoje o nosso assunto vai ser constelações familiares. É um prazer estar com vocês aqui, tá? E venho também trazer, né, a inovação e a abordagem muito poderosa aí desse Congresso Holístico Sem Fronteiras, que é muito oportuno, especialmente no momento em que nós vivemos e que nós precisamos melhorar cada dia mais. Olha só, primeiramente, tá, vão ser 4 slides, tá, básicos, foi o que eu falei no início, isso aqui dá para a gente estender horas a fio aí, mas eu quero trazer o seguinte: como funciona a metodologia das constelações, né? Ela é muito difundida e o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil pode ser, sim, considerado um país holístico. As terapias alternativas extrajudiciais, elas têm uma força muito grande no nosso país. Tanto é que você vê o crescimento. E as constelações, embora originária na Alemanha, o Brasil é um dos países que mais abraçou as constelações. Mas vamos lá. Primeiramente, olhe essas 4 celebridades, né? Eu gostaria que você olhasse para essas 4 celebridades. A maioria das pessoas, desculpa, a maioria das pessoas só conhece o Bert Hellinger, né? O Sui Bert Hellinger, que é o terceiro da esquerda para a direita. Mas eu quero te explicar. O primeiro, esse senhor aqui de óculos, foto em preto e branco, tá? O nome dele é o Eric Berner, tá? Nascido em 1910. O que foi que aconteceu com Eric Berner, colega? Eu já falei na última live, mas quero falar um pouquinho sobre ele rapidamente para a gente entender a origem, né, das constelações. O Eric Berner nasceu em 1910, mas na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele foi designado para fazer, olha só, recrutamento de soldados americanos para a guerra. Era uma média mais ou menos de 25 mil soldados, e então ele não tinha muito tempo para fazer pesquisas, para analisar o perfil comportamental. Então, o que ele fazia? Ele fazia as perguntas: você é nervoso? Você já foi alguma vez ao psiquiatra? Se a pessoa respondesse não, ele passava. Só que com o passar do tempo, né, na linguagem do Eric Berner na época, ele começou a entrar em sintonia com as pessoas, ele começou a ter uma intuição interna, e com o passar do tempo ele começava a olhar para as pessoas e sentia algo tipo: eu acho que essa pessoa aqui tem algum problema, eu acho que essa pessoa aqui trabalha nisso. E ele começou a ter algumas interpretações, né, que hoje a PNL também ajuda a entender. Era o visual, era a linguagem corporal, era o tom da voz, era a postura e a conexão que ele entrava. Ele começou a ter uma assertividade muito grande, mesmo antes de perguntar. Então, o que é hoje? Hoje, com o passar do tempo, nós entendemos que o que é que estava acontecendo ali? Os campos morfogenéticos. Ele entrava em sintonia com as pessoas, com a história das pessoas, e lá ele conseguia ter uma parte da informação. Aí vamos passar um pouquinho aqui do lado, entra essa senhora fantástica, né? Essa pessoa aqui é fantástica. O que foi que ela fez, tá, colega? Ela simplesmente, inclusive o Bert Hellinger fala muito dela, tá? O que é que ela fez? Ela desenvolveu uma metodologia
chamada escultura familiar, né? A Virginia Satir, olha, o Eric Berne em 1910, a Virginia Satir já em 1916. O que é que a Virginia Satir fazia? Ela desenvolveu uma técnica chamada escultura familiar. Ela montava uma constelação, só que ela não permitia às pessoas fazerem movimentos aleatórios. Ela criava o cenário fixo, e desse cenário fixo as pessoas externalizavam o quê? As suas emoções, né, os seus sentimentos e percepções diferentes. Ou seja, ela usava a família inteira para fazer isso. Por exemplo, o pai era o agressor, a mãe sofria agressão, e os 2 filhos menores viam tudo isso. Ela pegava esses 4, colocava num cenário, tipo o marido agredindo, a esposa se defendendo e os filhos olhando. Só que congelava essa imagem. E eles, nessa posição, falavam o que sentiam. E esse falar o que sentia ajudava as pessoas a compreenderem mais aquele momento da raiva, o que isso afeta as pessoas. Ou seja, mas ela ainda não trabalhava os campos morfogenéticos. Era estrutura familiar. Aí, do lado, entra uma pessoa muito famosa, que é o Sulbert Hellinger. O que foi que ele fez? O Sulbert Hellinger nasceu mais ou menos em 1925. Ele era filósofo, tá? Ele era da pedagogia, mas ele também era da área, tá? Religiosa, tá? Ele era um padre, mais ou menos assim pode dizer. E o que é que ele fez? Ele passou 16 anos numa tribo chamada Zulu. E a tribo Zulu, ela tem um conceito familiar padronizado. Então, o que é que o Bert fez? Ele pegou o conhecimento da Satir, ele pegou alguns entendimentos do Eric Berne, ele pegou, por exemplo, a hipnose ericksoniana do Milton Erickson, e ele passou a conviver na tribo Zulu, e lá ele passou a estudar a repetição comportamental. Alguns padrões comportamentais eram repetitivos. Então, o Bert percebeu a lógica de, se esses padrões comportamentais são repetidos e eu conseguir encerrar esse ciclo, a pessoa está livre, por assim dizer, desse comportamento indesejado ou algo que ele está repetindo da família. Tá? E os 3 princípios fundamentais desenvolvidos pelo Bert Hellinger o princípio do pertencimento, né? Eu preciso sentir que eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma clã, eu pertenço a um país, eu pertenço a uma cultura, né? E isso faz muito, eu acho que é a essência do ser humano em se sentir pertencimento. Então, essa foi a primeira lei. A segunda foi o equilíbrio entre dar e receber. Então, se você observar as relações humanas, né, elas têm um padrão. Eu dou o meu tempo, eu dou minha atenção, eu dou carinho, eu dou amor, mas eu posso também dar dinheiro, mas o que é? Eu também preciso receber. E o Bert Hellinger percebeu que quando os padrões não estão, pelo menos, numa estabilidade, o que é que acontece? Os relacionamentos, em qualquer instância, eles tendem a entrar em colapso. Aquele que recebe muito fica um ingrato, e aquele que doa muito começa a se sentir um vazio, porque não está o que recebendo. Então, esse foi o segundo princípio. E o terceiro foi a hierarquia. Se você observar todos os sistemas, o que é que eu me refiro a sistemas? Os locais onde os seres humanos fazem parte. Sistema familiar, sistema organizacional, sistema imunológico, sistema político, sistema das redes biológicas, e assim vai. Então, sistemas é a integração de elementos, que podem ser pessoas ou órgãos, né, que estão em constante troca de informações e mudança. Então, esses 3 princípios, pertencimento, dar e receber, e a hierarquia, deixa eu finalizar, a hierarquia é o padrão de ordem. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas, quando ouvem falar em hierarquia,
Muitos se sentem constrangidos, outros se sentem amedrontados ou até coagidos. Mas tem um negócio muito interessante, a hierarquia, tá? A hierarquia é ordem. Se você olhar todos os sistemas, todos, eles têm uma ordem. É o oceano, é o mar, né? É o rio, são os igarapés, os lagos, isso é uma ordem, né? O sistema solar também tem uma ordem, né? E a nossa família também tem ordem, né? A questão de ordem não é poder, mas é o quê? Como os sistemas podem funcionar de acordo com seus papéis. Por exemplo, eu não vou falar que o Sol é melhor que a Lua. Você vai ver que se você... não, eu acho que o Sol é melhor que a Lua. Você já imaginou você nunca mais ter uma noite? Você nunca poder olhar uma lua? E não vai ser só a questão de deixar de olhar a lua. É que a lua magneticamente influencia o quê? Os rios, a sobrevivência humana, inclusive a nossa estabilidade emocional, energética e psíquica é em função também da lua. Então, eu não vou dizer que a lua é melhor do que o sol, assim como também não vou dizer que o pai é melhor que a mãe e que o filho tem menos poder que o pai. São estruturas de hierarquia para criar uma certa ordem. E essa é a estrutura dos 3 princípios. E é muito interessante, amigos, também acabei nem falando, tá, Larissa? Eu também sou especialista em cultura religiosa. Você me fala no que tu acredita e eu te digo de onde você está vindo. Por que que eu falo isso? Porque, olha só, colega, nós temos o cristianismo, nós temos o budismo, nós temos o hinduísmo, nós temos o shintoísmo, nós temos o espiritismo. Minha amiga, é tanta linha. E outra coisa, quando tu fala em budismo, tu prepara para a ramificação, que o budismo do Japão, do Brasil e da Índia são completamente diferentes. Então, essa ramificação ela é realmente muito grande, né? E as pessoas trazem a sua cultura, não só a cultura do seu país, mas a sua cultura religiosa para onde as pessoas vão. Tá? E o Bert Helling, por ser um filósofo, um pedagogo e também um padre, né? O que é que eu quis falar com isso? Os 3 princípios, pertencimento, dar e receber, hierarquia, é encontrado em todas as religiões. Isso são pilares das religiões, todas. Hinduísmo, shintoísmo, cristianismo, budismo, aceite ou não é, mesmo não considerada uma religião, todos esses 3 princípios, pertencimento, dar e receber, e a hierarquia é a base, por assim dizer, da sobrevivência estrutural da humanidade. E o Bert Helling foi muito sábio em estruturar isso para nós, tá? Então, falei do Bert Helling, aí a Virginia Satir e o Eric Berne. E aqui à direita, tá? É o único que ainda está vivo, é o Dr. Sheldrake, né? O que acontece com ele? Ele é um biólogo, tá? E ele fez alguns estudos sobre os campos morfogenéticos. E eu quero explicar um pouquinho, tá? Para vocês, aonde entra os campos morfogenéticos. Olha só, bem simples, para a gente começar quem já tem essa experiência, aprofunda um pouco mais. Quem não tem, vai começar. Ó, morfo vem da palavra grega morfe, que significa forma. Então, ó, forma. Tá? E genética vem de gênese, que significa origem. Então, numa linguagem bem simples, os campos morfogenéticos são campos de forma, campos de padrões, estruturas de ordem. O que é que significa isso? Toda a nossa jornada até hoje é armazenada nos nossos campos morfogenéticos. Lá tem a forma que nós fomos criados, lá tem os padrões dos princípios que nós herdamos e aprendemos, lá está a estrutura, a ordem dos nossos pensamentos. Aí tu vai dizer, mas isso é uma máquina? Não.
Inclusive, os campos morfogenéticos são mutáveis. Por exemplo, se eu estiver conversando com a Larissa e ela me diz assim, Kotaro, eu acho que chover é ruim, especialmente à tarde. Aí imagina que passa um tempo, a Larissa está numa região onde chove pouco. Aí ela diz, pensando bem, eu acho que chover à tarde não é tão ruim. Por exemplo, a Larissa mudou de pensamento, mudou de atitude, essa informação, ela é o quê? Ela é modificada nos teus campos morfogenéticos. Os campos morfogenéticos são forma, padrões e estrutura de ordem, mas que são renováveis de acordo com as mudanças que nós temos na vida. Tá? Agora, claro, está armazenado todas as coisas. E o que as constelações fazem? Especialmente a metodologia utilizada pelos campos morfogenéticos. Quando nós montamos um sistema familiar, uma constelação, que pode ser feita com pessoas, pode ser feita com bonecos, com papéis, com objetos, ou até com animais, ou então em água, tem várias modalidades, nós acessamos o campo morfogenético da pessoa e dos elementos envolvidos no sistema dela. E aí, o que é que as constelações trazem? Informações, tanto do campo da consciência, ou do que ela tem percepção, e do campo inconsciente, aonde aconteceram alguns acontecimentos, mas ela não percebeu, mas que estão armazenados. E quando eu tenho informações do consciente e do inconsciente, eu me torno uma pessoa mais capacitada para entender determinada questão. Ah, então é por isso que eu não gosto do meu pai. Ah, então é por isso que a minha mãe gosta mais da minha irmã. Ah, agora eu estou entendendo porque eu fico na sala de aula e não converso com ninguém. Ah, agora eu entendi porque eu já estou indo para o 5º casamento e todo mundo é culpado, menos eu. Ah, agora eu entendo por que eu estou rejeitando o meu filho, que eu digo que amo tanto, mas perto dele. Entendi agora por que o dinheiro fica na minha mão, mas daqui a pouco eu estou mais endividado do que eu ganhei. Agora eu entendi por que eu não gosto de mim, por que eu sinto esse vazio, parece que eu não tenho um espaço nesse mundo. Ah, comecei a compreender por que eu tenho falta de merecimento, por que eu não recebo as coisas. Deu para entender, pessoal? Então, o que acontece? As constelações trazem aquelas informações que estariam faltando no teu quebra-cabeça da tua compreensão sobre você e sobre as questões. Mas também, não só as peças, como também lidar com questões que ocorreram lá atrás e que não ficaram bem definidas. Por exemplo, alguém foi molestada quando era criança. Então, esse é um padrão que consta no sistema dessa pessoa, né? O que acontece quando uma pessoa é molestada? Né? Você vai ver que há uma interferência na integridade, não só física da pessoa, porque eu não sei se você percebeu que o problema às vezes não é físico, mas sim estrutural da emoção, porque é um acontecimento que tirou a perspectiva da pessoa para uma ordem lógica de felicidade. Então, como lidar com pessoas que faleceram e eu não consegui lidar com essas questões, molestamento, injustiça, enfim, várias formas. Então, as constelações, eu estou falando só da familiar, a organização é um universo, assim, também fantástico. Tudo bem, então, sobre esse nosso primeiro slide? Agora, claro, as perguntas eu teria o maior prazer em auxiliar. Então, as constelações têm acesso a informações. E aí, só uma dúvida, as constelações preveem o futuro? Lembre-se, origem e forma. O futuro só existe em um único lugar. Vou excluir as forças celestiais, tá? Vamos ficar no nosso plano aqui mais terrestre. O futuro só existe num único lugar, que se chama a sua cabeça. Lá tu já foi para tudo que é lado.
Tu já construíste o futuro até a tua velhice. Então, se eu fizer uma constelação para ver o futuro, ele vai trazer o que tem dentro da tua mente e não o futuro realmente real, porque ele ainda pode ser o quê? Construído. Mas se eu te fizer uma pergunta, como é que tu imagina daqui a 5 anos, tu vai ver que o teu cérebro vai fazer o quê? Reunir informações, projetar e dizer, não, daqui a 5 anos eu estou assim. Essa informação, ela aparece nas constelações, mas não é uma verdade absoluta, porque o futuro não foi construído. Agora, olha bem o que eu vou falar. Todas as informações existenciais, as constelações têm acesso. Todas. Deixa eu te contar alguns casos já atendidos por mim, inclusive em tribunais, em vários lugares. Paternidade. Inúmeras constelações. É o pai ou não é? Aí você pode dizer, não, é só fazer um teste de DNA. Sim, mas essa informação existe. Então, é possível fazer teste de DNA em constelações, é possível verificar se a negociação é verdadeira ou falsa, porque essa informação existe. Ou seja, as constelações têm acesso a informações existenciais. E um detalhe muito interessante, claro, para você fazer uma constelação, você precisa fazer parte do problema ou da solução. Ou seja, nós não podemos fazer constelações de pessoas que a gente não conhece. Por quê? Nós não vamos ter acesso às estruturas de ordem e padrões da pessoa. Bom, eu vou encerrar aqui esse primeiro slide. Nosso primeiro sistema é o sistema familiar. O que é o nosso sistema familiar? É a nossa origem, tá? E eu coloquei aqui uma ilustração, pai, mãe, e outra coisa, mas eu perdi meu pai, eu fui adotado, eu não sei quem é o meu pai e minha mãe, colega. Você não saber quem é o seu pai, você não saber quem é sua mãe, não significa que você não teve pai e mãe. É esse o princípio que nós temos sempre que lembrar. Tem gente que diz, aí, você tem pai e mãe? Não, não tenho pai. Pai você tem. Você talvez não o conheça pessoalmente, mas geneticamente e através dos campos morfogenéticos você tem ligação, sim, com as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pensar em algo, por exemplo, eu estou aqui, penso, então, aí daqui eu fico pensando, poxa, como será que o meu pai era? Me falaram que ele engravidou minha mãe, foi embora. Me falaram que ele era lá do norte de Minas. Mas a minha mãe não tem mais contato, ninguém tem contato. Poxa, eu teria um desejo tão grande de ver o meu pai. Colega, isso são informações jogadas no sistema. Entendeu? Aí, mas eu não acredito nisso. Colega, não é uma questão de acreditar, porque também ninguém acreditava na gravidade, ninguém acreditava em muita coisa, né? E hoje poucas pessoas conseguem explicar a origem do vento, e assim vai. A questão é possível, sim, você trazer informações de pessoas que estão longe e que você não tem contato, como verificar se a pessoa ainda está viva, em qual estado a pessoa se encontra, essa informação existe e eu tenho acesso, sim, a elas em algumas constelações. Então, o que é o comportamento sistêmico? Aprendemos o comportamento sistêmico, que é a genética é um comportamento sistêmico. E estudos da neurociência revelam que nós produzimos geneticamente flexibilidade, tá? Até 50% dos nossos pais, e herdamos até a 6ª geração. E o que é que nós herdamos? Nós não herdamos só a cor dos olhos, nós não herdamos só o gesto, o movimento, nós herdamos traços de personalidade, nós herdamos talentos dos nossos familiares. Agora, calma, talentos que nós herdamos precisam ser desenvolvidos, mas nós temos muito mais do que você imagina dos seus pais e das suas mães e da sua família. Agora, o comportamento sistêmico é esse, tá? Por exemplo, se uma mãe olha, imagina que a mãe olha para uma criança de 10 anos e diz assim, minha filha,
seja independente e nunca dependa de homem nenhum, senão tu vai sofrer na vida. Se uma mãe falar isso para um filho, observe que a filha nunca teve essa experiência, mas a mãe já. E o que é que a mãe está fazendo? Ela está transportando esse comportamento dela para a filha. Aí a filha olha para a mãe e diz: mamãe, eu vejo isso em você. A senhora sofre muito com meu pai. Aí o que é que ela faz? Reproduzir esse comportamento lá na frente. Aí, assim que chegar o príncipe encantado dela, ela não aceita. Por que ela não aceita? Por causa do comportamento sistêmico que ela aprendeu. Eu só vou falar dos comportamentos sistêmicos ruins, tá? Os bons a tua mãe te ensinou a ter paz, harmonia, a ser educado, a ser prestativo. Tudo bem? Então, agora eu vou falar mais dos comportamentos sistêmicos ruins. A mesma coisa é o pai. O pai olha para o filho e diz: olha, a partir de hoje, quando eu viajar, você é o chefe da casa. O garoto tem 8 anos. Aí ele olha: nossa, eu sou o chefe da casa. O senhor está me dando essa autoridade, então eu que mando agora, mando na minha mãe, mando nos meus irmãos, sou eu que mando. E ele passa a ter um comportamento sistêmico do quê? De poder, de controle e de fazer o quê? De manipulação às pessoas. Porque ele não está preparado para isso. Isso é um desenvolvimento. Então, o que eu queria dizer inclusive, já colocar assim uma coceirinha atrás da tua orelha. Sabe qual é? Se você tem uma coisa que não está indo muito bem e você já procurou soluções, já organizou, pode ser um comportamento sistêmico que você está reproduzindo. Tem algo que não faz você avançar, que tu, sabe, não é tão compreensível, olha a palavra, provavelmente é algum comportamento sistêmico que você herdou quando criança, adolescente, e está reproduzindo ele nos seus relacionamentos, no seu trabalho e nos seus projetos e nas suas questões. E o que é que nós fazemos com esse comportamento sistêmico? Nós invadimos a vida dos outros com o nosso comportamento sistêmico. Agora, lembre-se que quando você se relaciona com alguém, a outra pessoa também traz o comportamento sistêmico dela. E aí, imagina, as pessoas se encontram na vida, um leva o comportamento sistêmico de minha mãe me ensinou a ser independente, e o outro diz, meu pai nunca confia em mulher que ela é traiçoeira. Aí tu vai ver que tipo de relacionamento vai ser, colega. Ela vai olhar para ele, eu te amo, mas tu não me comanda. Aí ele vai dizer, eu te amo, mas com o pé atrás porque tu não é confiável. Ou seja, nós reproduzimos. E o que as constelações fazem? Elas identificam esses comportamentos sistêmicos que estão te limitando, te trazem à luz a claridade de onde ele surgiu e as consequências na sua vida e, acima de tudo, fecha esse ciclo. Porque nós repetimos não só porque nós queremos, nós também temos um senso de lealdade com o nosso pai, com a nossa mãe e com a nossa família, e que nós nem nos apercebemos. Tu vê que as pessoas, quando falam mal de um familiar, tu pode até concordar, mas lá dentro te dá um mal-estar, porque um pedaço teu também está sendo o quê? Questionado. Tudo bem sobre o comportamento sistêmico, para a gente ter um pouco mais de noção. Eu quero falar rapidamente aqui sobre movimento interrompido e geração de ciclos. O que é movimento interrompido? Olha, bem atenção. Qualquer situação na tua vida, qualquer, real ou imaginário, que você não gostaria que acontecesse, mas aconteceu. E você nunca aceitou isso. Por exemplo, uma pessoa casou, se separou. Isso é um movimento interrompido, porque ninguém casa para se separar. A pessoa perdeu um filho criança, isso é um movimento interrompido. Foi demitido de um emprego que amava muito, é um movimento interrompido. O que são movimentos interrompidos? Qualquer acontecimento
real ou imaginário que eu não gostaria que acontecesse e bruscamente aconteceu e eu nunca aceitei. Pode passar 10, 15 anos. A tua mente está presa nesse ciclo lá atrás. E você, o que é que a constelação faz? Ela identifica esse movimento interrompido e ela fecha essa geração de ciclos. Porque o que é que vai acontecendo? Tu vais caminhando, mas com ciclos abertos. E esses ciclos abertos, eles condicionam a tua caminhada. É mais ou menos assim, eu estou indo para cá, mas na realidade eu queria ter ido lá. E aí você nunca consegue ter o quê? Uma prosperidade. Então, os movimentos interrompidos e geração de ciclos são as coisas assim que mais condicionam as pessoas a ficarem presas em armadilhas. E outra coisa, a zona de conforto, ela pode ter vindo de um movimento interrompido. Então, se veio de um movimento interrompido, não adianta palavras motivacionais, não adianta você falar para a pessoa, não. Ela tem que voltar na linha do tempo, sei lá, foi em 2000, voltar na linha do tempo em 2000, reestruturar esse movimento interrompido até chegar na aceitação, para que ela possa o quê? Viver novamente uma vida de liberdade. Fale, Gilberto. Analisando aqui, eu queria falar assim do comportamento sistêmico, né? É uma dúvida e também um reforço, né? Que as crenças, né? Elas são o start, as crenças limitantes seriam um start para esse comportamento sistêmico. E usar as constelações para identificar essa estrutura, para que esse comportamento sistêmico não se consolide um hábito, seria o caminho mais correto? Olha só, Gilberto, obrigado pela pergunta. Primeiramente, deixa eu esclarecer rapidamente o que são crenças, né? E quando eu falo de crenças, tem a crenças à base da psicologia, à base da programação neurolinguística, vai embora. Eu vou falar um pouquinho sobre as crenças à base das constelações. O que são crenças? São padrões comportamentais, tá? Que eu acredito ser verdade. São as minhas convicções de vida. Por exemplo, se eu acredito que todo político é desonesto, isso é uma crença. Né? Se eu acredito que quem pega câncer vai falecer, isso é uma crença. Então, as crenças podem ser crenças de significado, pode ser crenças de identidade, né? Por exemplo, o que significa uma pessoa perder o negócio? Ah, porque ela não soube administrar. Então, essa é a tua crença. Tá? Então, o que acontece? Quando eu me refiro a comportamento sistêmico, eu estou indo para o âmbito familiar. E se você observar, as crianças, elas sofrem uma grande influência das pessoas que estão ao redor dela. E eu sempre brinco a dizer que ainda bem que as crianças não entendem os adultos, porque se elas entendessem, provavelmente elas não andariam, elas iam ficar engatinhando o resto da vida. Porque o que acontece? Quando ela começa a andar, que ela cai, pronto, cuidado com isso, tu vai se machucar, cuidado para cá, cuidado. E, meu amigo, faz parte da caminhada esse cair. Então, o que acontece? Só que quando a criança começa a desenvolver uma certa capacidade de, olha só, compreender e armazenar a experiência dentro de si, isso é perigoso. Por exemplo, aí a mãe olha a criança e diz assim, olha, cuidado, tá? Cuidado, porque se você misturar leite com manga, isso vai te fazer mal. Se você falar isso para uma criança, ela, opa, minha mãe e o meu pai estão falando, então ela começa a absorver. Olha, se você falar com estranhos, isso é perigoso. Então ela vai absorvendo. O que você vai falando? Olha, na escola você não faz isso, aqui você não faz aquilo. E a criança vai montando o padrão de crenças dela. E os padrões de crença de uma pessoa fazem parte do comportamento sistêmico dela. Agora, se forem crenças fortalecedoras, tudo bem. Agora, se forem crenças limitantes, aí a pessoa vai ter um sério problema na vida. Eu me lembro que eu atendi um caso no Japão,
quando eu estava morando lá, de uma pessoa que o maior sonho dele era falar em público e ser um palestrante, mas ele nunca conseguia fazer isso. Quando nós montamos uma constelação, apareceu algo interessante. Apareceu a infância dele, tipo, com 9 anos, ele era uma pessoa muito comunicativa, ele que organizava as crianças, e ele não deixava quase ninguém fazer nada. E a mãe dele sempre dizia, tu fala muito, deixa as pessoas se expressarem. Tu queres comandar tudo. Tu nunca fica quieto. Tu é isso, tu é isso, tu é isso. Aí, o que ele começou a desenvolver dentro dele? Falar é ruim. Ficar quieto, eu ganho a aprovação da minha mãe. E ele começou a desenvolver o quê? Ao fechar para dentro de si. E ele não tinha consciência disso. E nem curso de oratória ajudava. Então, as crenças moldam, sim, o comportamento sistêmico das famílias. Aquilo que eu falei no início de não seja dependente de ninguém, isso é uma crença. Ou então, nunca confie em ninguém, isso é uma crença. E aí, as crenças moldam o quê? O nosso caminhar. E viram-se os nossos comportamentos. As constelações, Gilberto, identificam o que está limitando e fazem o quê? Se for uma crença, uma ressignificação de uma crença. Se for um movimento interrompido, nós fechamos esse ciclo para que as coisas possam caminhar. Consegui responder, Gilberto? Com certeza. Também tem uma pergunta aqui da Mari. Como saber se fechamos os ciclos? Olha só, essa é uma pergunta muito interessante. Aí é uma pergunta, como é que eu vou saber se eu tenho o ciclo aberto? É aqui que começa a questão. Então, eu vou te dar algumas dicas. Como é que eu sei que eu tenho um ciclo aberto? Olha bem o que eu vou falar para você. É quando você ainda tem lembranças. Quando algo ainda toca o seu coração. Quando sinto-te a perceber, tu estás conectado com isso. Deixa eu te trazer para a área do relacionamento amoroso, que é interessante. Imagina que uma pessoa, quando tinha 20 anos, arrumou um namorado e se apaixonou por esse namorado e era o amor da vida e tudo. E o pai e a mãe falaram, minha filha, nós não gostamos dele e você não vai ficar com ele. Nós vamos mudar para os Estados Unidos e vamos acabar com esse relacionamento. Ela, por não ter opção, foi forçada a ir. E se afastaram 5 anos, 10 anos, ele casou, ela também casou. Mas ela sente que nunca está feliz. Sabe? Nasceram os filhos, assim que nasceu o primeiro filho, veio aquele pensamento, poderia ter sido do meu amor verdadeiro. Aí, quando ela começa a ter conflito com o atual relacionamento, ela pensa, será que se fosse com o meu primeiro amor, será que eu estaria passando por isso? Então, o que é o ciclo? Sempre ter uma porta da lembrança aberta. Sempre tem a porta do eu deveria ter ficado lá atrás. Sempre tem a porta da comparação. Este é melhor do que esse. Porque da feita que eu viro a costa, colega, eu não posso mais comparar. Eu só começo a comparar quando dentro de mim ainda tem isso. Então, como saber se a pessoa fechar o ciclo? Primeiro, as constelações identificam isso, mesmo que a pessoa não fale. Porque é uma coisa que ela não sabe identificar. Tá? É igual, por exemplo, um vírus. Eu posso sentir o sintoma, mas eu tenho que fazer o exame. E no exame diz, ó, tá aqui. As constelações, existe uma modalidade nas constelações chamado constelações de diagnóstico. O que são as constelações de diagnóstico? Eu consigo identificar o que é que está limitando o avançar da pessoa. Então, só para falar de uma forma mais contextual, são ligações que a pessoa ainda tem, lembranças, comparações, saudades, tudo isso tem a ver, mesmo que tu nem pense na pessoa, tá? Não necessariamente, se pensar é um ciclo quase que declarado, mas tipo, eu não me relaciono, eu não consigo me relacionar. Então, se você não consegue se relacionar, pode ser uma descoberta sexual, que ainda não foi olhada, mas pode ser o quê? Um ciclo que não te permite. Porque tu tá ligado lá atrás. Aí toda vez que tu arruma alguém, tu tá lá atrás, ou seja, nunca estás inteira para dentro da pessoa. Então,
didaticamente, essas são a forma. Agora, a constelação, ela é muito mais precisa aí. Espero ter contribuído aí com a sua pergunta. Vamos lá, Solange. Assim, ó, há um ano atrás eu perdi meu esposo, né? Então, muitas vezes eu lembro dele, choro, né? Eu sofro com perda. Uma vez eu perdi uma gatinha também, aí eu chorei muito tempo, né? Quase um ano. E com meu esposo também, ele morreu, né? Ele já era doente, 5 anos eu cuidei dele. E depois ele pegou Covid, né? Levava ele para tudo quanto é hospital, ele teve diabetes, então ele teve várias doenças. Então, durante 5 anos, né, eu cuidei, fiquei ao lado dele, né? E daí, no ano passado, ele pegou Covid, ele ficou 18 dias no hospital. E antes dele partir, ele disse que ele me amava muito, que é para perdoar ele, né? Mas que ele precisava ir, ele sentiu, né? Mas, assim, eu me sinto muitas vezes sozinha, lembro dele, tenho lembranças, né? Mas eu sei que eu preciso seguir, que eu preciso renascer, que eu preciso florescer, né? Mas isso, às vezes, sabe, eu sinto, né? Não sei se é natural, mas já faz um ano, né? Por isso, né? Eu não sei. Bom, Solange, primeiramente, meus pêsames, né? Pelo seu marido, pelo teu sofrimento, pela questão que tu trouxeste. Primeiro passo, Solange, que você tem que entender é o processo de luto. Processo de luto. Olha só o que eu vou falar. De todas as perdas que nós temos, o do marido e da esposa são completamente diferentes de todas as outras perdas. Se você perde um pai e uma mãe, você vai sofrer, mas você sabe que não vai ser com seu pai e com a sua mãe que você vai construir a sua vida. Se você perde um filho ou uma filha, você vai sofrer, mas não vai ser com seu filho e com sua filha que você vai construir sua vida. E nem com os amigos. Nós construímos a nossa vida com o nosso parceiro, o nosso marido, o nosso companheiro, nossa companheira. Quando nós perdemos ele, nós não estamos perdendo só uma pessoa, nós também estamos perdendo um propósito. E o que é que acontece? O luto tem 9 passos. Não necessariamente as pessoas têm que passar por eles. O primeiro passo algumas pessoas ficam imobilizadas. O que é imobilizada? Elas não sabem o que fazer depois que a pessoa parte, porque sempre compartilhou. Então, eu não sei o que eu faço da vida. Essa é uma fase. Depois, algumas pessoas ficam na fase da recusa. O que é recusa? Não aceito essa morte. Não aceito, não aceito, não aceito. Outras pessoas vão para a raiva. Eu fico com raiva das pessoas, eu fico com raiva de Deus, eu fico com raiva do Covid, eu fico com raiva de quem produziu isso. Outras pessoas vão negociar. O que é negociar? Não, não quero que ele parta. Eu vou deixar a roupa dele aqui, eu vou deixar o quarto arrumado, eu vou procurar uma religião que me mantenha conectado com ele. A pessoa cai para tristeza profunda. O que é a tristeza profunda? Não tem mais essa pessoa. Aí vem aquela solidão, aquele sofrimento. Mas calma. Por incrível que pareça, é depois da tristeza profunda que vem um outro passo. A pessoa passa a começar a testar a vida sem essa pessoa. Testar. Depois eu começo a me adaptar sem essa pessoa até chegar na aceitação. Então, Solange, não tem um prazo. Eu conheço pessoas que conseguem fazer isso em 6 meses, pessoas que conseguem fazer em 1 ano e pessoas que fazem depois de 3. E olha o que eu vou te falar. E tem pessoas que decidem nunca mais se relacionarem. Agora, olha o que eu falei. Decidem. É diferente. O ser humano é o único animal que escolhe viver ou não viver com alguém. Os outros animais não têm essa opção. Eles são obrigados, por assim dizer, a se reproduzirem. Nós não. Então, Solange, aí tem que ter com os amigos.
os amigos e familiares, mesmo com boa intenção, eles acabam não respeitando o nosso momento. E aí começa, olha, tu já tem 1 ano, olha, tu já tem que seguir a tua vida, tu já tem que fazer isso, tu já tem que fazer aquilo. E nós mesmos nos cobramos. A questão é, Solange, se você acha que dentro de você há necessidade de abrir uma nova porta para uma nova jornada, é possível tu te estruturar para isso. Se dentro de você diz, eu quero deixar essa porta ainda fechadinha, tranquila, não permita que ninguém abra ela para você. Ou seja, pessoas querendo apressar o teu processo. Agora, te recomendo sim, tá? Um acompanhamento de 1 ou 2 vezes, pode ser uma constelação, pode ser qualquer abordagem, mas uma abordagem que respeita o teu poder de decisão. Tipo, quer ficar só, você fica. Quer abrir uma nova oportunidade, fica. E em ambos os casos, você pode ser feliz. Porque tem pessoas que acham que você só vai ser feliz se arrumar uma outra pessoa. E isso não é uma verdade. Então, primeiramente, eu te recomendo avaliar a tua situação interna, tá? Se for necessário, aí eu tenho que avaliar se tu ainda estás no luto ou se tu precisas fechar esse ciclo. São coisas diferentes. A fase do luto não tem período, tá? Eu só não posso estar, tipo, 6 anos, 7 anos, ou me sentindo mal. Então, tem que fechar esse ciclo. E uma das principais coisas no fechamento do ciclo, quando se perde um marido, uma esposa, tem que fechar o ciclo com amor, com respeito e com compreensão, para não ficar aquele sentimento de estou traindo a pessoa com quem eu convivi. Isso também é um mal que, às vezes, as pessoas, quando não fazem bem feita, sentem. Então, Solange, olha um pouquinho mais para dentro de você, com mais calma, e dá uma olhadinha para ver se estás sendo pressionada ou se estás começando a achar que chegou o momento de você olhar. Se você perceber que a primeira está sendo pressionada, diz assim, olha, pessoal, vamos, cada um na sua vida, e deixa eu organizar a minha. Se tu acha que já está a hora da jornada, que é uma preparação. Consegui te ajudar? Claro, muito. Obrigada. Tá bom? Ok, Larissa? Tchau, Solange. Que voz linda você tem. Não podia deixar de comentar, tá? Que voz lindíssima. Parece de um anjo. Beijo, tá?